Fim do distúrbio, a batalha final. Parte 2. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 1338. Os últimos aventureiros passaram pela barricada e foram para a retaguarda. O grupo de guardas pelo qual passaram tinham sido ordenados a manter a posição até que as feridas dos aventureiros pudessem ser curadas. Uma vez que os aventureiros passaram pela abertura da barricada, ela foi imediatamente preenchida novamente com tábuas e outros entulhos. Ninguém mais permaneceu na frente da barricada. Agora só restava a linha de frente. Olhando para trás, os guardas puderam ver os aventureiros em farrapos enquanto manquejavam para a retaguarda. Rasgos feitos por garras e marcas de queimadura adornavam suas armaduras, assim como os respingos de sangue fresco. Mais atrás estava a muralha de fogo que ardia ao fundo. Eles haviam penetrado cerca de 150 metros em território inimigo. De fato, a julgar pelo pavor que a capital outrora familiar inspirava neles, parecia um mundo estranho e sinistro. Sem dúvida um território inimigo. Os aventureiros passaram tempo desmantelando as casas ao redor e removendo partes delas para formar uma barricada. Os guardas pensaram que seria um obstáculo útil, mas agora parecia trivial e insignificante. Parecia que desmoronaria ao primeiro sinal da pressão inimiga. Vai ficar tudo bem. Os demônios não perseguiram os aventureiros. O inimigo escolheu não atacar, estão apenas reforçando a defesa. Não se preocupem. Eles não vão atacar. Alguém estava repetindo essas palavras novamente. Eram ditas para mascarar sua ansiedade e incorporavam o desejo de voltar para casa vivo. Ele repetiu sua oração ao seu Deus. Havia 45 homens cuidando da barricada. Eles empunhavam longas lanças e usavam armaduras de couro. Entre eles estava um homem de elmo, Bona Ingri. Ele foi um dos vários capitães da guarda mobilizados hoje à noite. Embora tivesse o título de capitão, na verdade ele não era diferente dos outros guardas. Seu físico não era nada especial, muito menos seu intelecto. Os guardas mais jovens eram mais fortes e mais rápidos que ele. Bona havia chegado a essa posição simplesmente porque tinha servido como guarda até os 40 anos e não havia ninguém mais para preenchê-lo. Seu rosto estava pálido e suas mãos apertavam sua lança com tanta força que as pontas de seus dedos ficaram brancas. Olhando de perto, podia-se ver que suas pernas estavam tremendo. Seu olhar estava fixo apenas porque não queria ver algo horrível. Sua postura totalmente instável só aumentou ainda mais o desconforto dos guardas. Mas isso era de se esperar, considerando que esta foi a primeira vez que suas vidas realmente estavam em jogo em uma batalha. O reino e o império guerrilhavam todos os anos, enviando tropas para as planícies Katzi. Mas os guardas que recebiam a tarefa de proteger a cidade não seriam enviados para os frontes. Por causa disso, a posição como guarda da cidade era cobiçada por aqueles cidadãos que não queriam lutar contra o império. Mas agora, eles tinham ampla experiência em lidar com brigas de plebeus bêbados, mas nunca houve um caso em que tivessem que lutar até a morte. Por causa disso, o medo deles cresceu ainda mais. A única razão pela qual não caíram em debandada foi porque sabiam que fugir seria um pecado imperdoável. Mesmo que fossem perdoados, eles ainda seriam culpados de não proteger a cidade apropriadamente. Se falharem nessa missão, então certamente seriam forçados a entrar no fronte durante a próxima guerra com o Império. Eu vou largar esse trabalho de guarda assim que isso terminar. Bona resmungou para si mesmo, mas muitas das pessoas ao seu redor concordaram. Ainda se lembra do que os aventureiros disseram? Sobre terem encontrado Eoliondes, Greater Eoliondes, Gazer de Vils e Demons Swarms. Isso mesmo. Alguém sabe como lutar contra esses demônios? Falo dos pontos fracos, o que ferra eles, essas coisas. Ninguém respondeu. Eles estavam ocupados demais olhando uns para os outros. A expressão de Bona transmitia o quão inútil eram sem ter que dizer uma palavra. Quando viu insatisfação em alguns dos outros rostos, ele desviou o olhar e bateu a ponta de sua lança no chão. Porra! Esses aventureiros não poderiam explicar melhor? Os aventureiros que haviam compartilhado seus conhecimentos com os guardas tinham sido gravemente feridos e estavam recuando o mais rápido que podiam.
Dada a situação, dizer-lhes o nome do inimigo foi tudo o que puderam fazer e, esperar explicações de como se pareciam ou como combatê-los, seria esperar demais. Então seria um exagero culpar os aventureiros por essa situação. Não havia comunicação adequada entre os guardas e os aventureiros e, como resultado, a quantidade de informação que estava sendo compartilhada era baixa. De fato, formar a linha de defesa com guardas mal informados era culpa de seus superiores também. Além disso, nem todos os guardas estavam desinformados sobre os demônios. Em circunstâncias diferentes, alguns deles podem ter aprendido algo sobre o inimigo. Um desses pelotões de guardas enviou alguns de seus membros para ajudar os aventureiros a recuarem e aprenderam muito no processo. Este grupo, porém, não o fez pois seu líder estava paralisado de medo e nem mesmo se virara para olhar os aventureiros em retirada, e certamente não queria diminuir a quantidade de tropas que guarneciam a barricada em prol de ajudar os aventureiros. Fazemos o mesmo trabalho, mas eles ganham mais do que nós. Deveriam lutar até não aguentarem mais. Até que morressem. Vários homens assentiram enquanto Bona gritava. Nossas vidas estão em risco também. Esses caras não deveriam fugir e deixar tudo nas nossas costas. Bona vociferou para os guardas próximos. Os que estavam mais afastados olhavam friamente para ele, enquanto os mais próximos a ele gritavam seu descontentamento com os aventureiros também. Eles estão aqui. Ao som das vozes dos vigias, Bona parecia ter sido sufocado. A visão de todos fora preenchida com as formas dos demônios que avançavam pela rua escura. À sua frente estava um demônio que parecia um cruzamento entre um homem e um sapo. Sua pele era de um amarelo miasmático, cintilando com um revestimento pegajoso e brilhante. Seu corpo estava coberto de enormes protuberâncias que pareciam rostos humanos tentando sair de dentro de sua pele. Uma boca, que podia engolir um homem de uma só vez, se abriu e uma língua anormalmente longa começou a saborear o gosto do ar. Em volta estavam Eoliondes, esperando por suas presas. Depois disso, havia demônios que pareciam um ser humano que havia sido esfolado e sua musculatura exposta pintada com algum tipo de líquido preto viscoso. Havia 15 cães, um demônio de corpo inchado coberto de rostos e 6 dos demônios esfolados. São muitos. Bona gritou como o soar de um sino. Não podemos detê-los. Corram. Droga! Veio a resposta furiosa. Cala a boca, caralho! Ignorando os lamentos de desespero de Bona, os guardas olharam para seus companheiros, tensionando seus rostos. Escutem. Só precisam espetar eles. Nosso trabalho não é matá-los. É ganhar tempo. Não é difícil. Vamos conseguir. Nós podemos fazer isso. Algumas pessoas repetiram esse grito e, em seguida, foi continuado por outros. Claro que podem. Em posição. Até mesmo os guardas com rostos aterrorizados agarraram suas lanças e entraram em suas fileiras. Você vem ajudar também. Alguém agarrou Bona e o arrastou para o seu lugar. Não havia tempo para brincar. As bestas demoníacas uivaram e começaram a derrubar a barricada sem demora. As lanças dos guardas golpeavam nas entre as lacunas cada vez maiores na barricada. Os gemidos de dor dos Eoliondes se elevaram. As bestas demoníacas que não haviam sido perfuradas fugiram às pressas da barricada. Elas uivavam tristemente enquanto a rondavam, como se avaliassem a situação. Alguns dos guardas mais distintos empurraram suas lanças através das fendas nos Eoliondes mais próximos, o que os afastou. Lentamente, os rostos dos guardas começaram a se animar. Os demônios mais ao fundo tinham sorrisos repugnantes em seus rostos, os guardas ficaram desconfortáveis ao vê-los, pois não sabiam das intenções dos demônios. No entanto, deixar o tempo passar traria benefícios. Afinal, o trabalho deles não era derrotar os demônios. Mas que merda! Um guarda solitário gritou enquanto observava o que estava acontecendo na frente dele. O inimigo havia formado uma fileira reta, pouco além do alcance das lanças. Isso foi completamente diferente da abordagem ferina de agora. Os guardas começaram a ficar apreensivos. Se soubessem o que os Eoliondes estavam fazendo, talvez pudessem ter mudado sua formação ou feito algo a respeito. Mas tudo o que podiam fazer era enfiar suas lanças entre as aberturas.
Mas justamente quando pensaram que era tudo o que teriam que fazer, as bestas demoníacas abriram suas bocarras, tão amplamente que parecia que elas estavam deslocadas. Um vermelho ardente dentro de suas gargantas ficou à mostra. Jatos de chamas carmesim dispararam simultaneamente na barricada, engolindo tudo em chamas. Os olhos do guarda não conseguiam ver nada além de vermelho. Embora o fogo fosse intenso, não era forte o bastante para desintegrar as barricadas em poucos segundos. Isso não fez muita diferença para os guardas do outro lado, no entanto. Gritos eclodiram ao redor. Alguns tiveram seus olhos queimados, outros tiveram seus pulmões e esôfago queimados devido à inalação das chamas. No final, todos caíram como moscas. Os únicos guardas que sobreviveram foram os que estavam nas laterais, porque os que estavam no centro não estavam respirando depois de serem consumidos pelo fogo. N não dá. As palavras que ninguém queria dizer escaparam da boca de Bona. Seus movimentos posteriores foram notavelmente rápidos, quando ele jogou a lança no chão e descartou seu elmo, tudo para deixá-lo fugir mais rápido. Os guardas restantes ficaram aturdidos. Eles haviam pensado em recuar, é claro, mas nenhum deles fugiu com agilidade tão incrível quanto ele. Bona correu tão rápido que era até difícil de acreditar que um humano conseguiria o alcançar. Os guardas sobreviventes olharam boquiabertos enquanto as costas de Bona se desvaneciam na distância. No entanto, sua fuga foi abruptamente interrompida por um demônio caindo do céu. O demônio de corpo inchado voou sem asas e aterrissou diretamente nas costas de Bona, fazendo um ruído estridente como o quebrar de galhos secos. Bona gritou de dor. Embora pudesse tê-lo matado facilmente, o demônio não o fez. Mas é claro, isso definitivamente não foi um ato de misericórdia. O demônio abriu a boca e engoliu Bona de uma só vez. Sua ampla barriga dificilmente mudara mesmo quando o ingeria. Não, havia uma nova protuberância, com as feições de um rosto humano. Embora fosse difícil dizer, parecia que pertencia a Bona. Mesmo quando o som da barricada sendo derrubada atingiu seus ouvidos, os guardas não se mexeram. Por mais que fosse um obstáculo, quando se tratava de enfrentar demônios, era pouco mais que uma pilha de palitos de fósforo. Os demônios que atravessaram a barricada cercaram os guardas. Um grito estrangulado veio deles, pois sentiam que morreriam aqui. Em resposta, o escárnio dos demônios soou alto, zombando da tolice dos humanos. Um dos guardas olhou para o céu, clamando por seu Deus para salvá-lo. Em vez disso, ele viu algo bizarro no céu noturno. Ele viu um grupo de pessoas de aparência estranha voando em direção a eles em alta velocidade. Duas dessas pessoas estavam segurando um terceiro, que usava uma armadura preta. Ele estava envolto em uma capa carmesim e carregando uma espada gigantesca em cada mão. Me jogue! Embora parecessem longínquos, a voz continuava límpida à distância. Seus suportes aéreos o soltaram ao comando. O guerreiro negro pegou velocidade, como se impulsionado por alguma forma desconhecida, traçando uma trajetória descendente que terminou no meio da rua. Ele deslizou pelo chão como se não houvesse fricção, só conseguindo frear depois de cortar a cabeça de um Eolund em seu caminho. Os dois lados pararam para assistir à entrada escandalosamente dramática. O silêncio foi ensurdecedor. Eu sou Momon, o aventureiro. Recuem. Eu assumo daqui. A princípio, os soldados não conseguiram compreender o que o guerreiro envolto em escuridão acabara de lhes dizer. Então, os uivos de vários Eolunds os trouxeram de volta à realidade. Ele era o salvador que eles precisavam. Eolunds, apenas esses? Mesmo o dobro não seria o bastante. Os Eolunds saltaram para o guerreiro negro, Momon, de todos os lados. Em segundos, eles o haviam envolvido, cercando-o sem deixar escapatória. Mesmo que ele tentasse bloqueá-los com a espada, ele seria dilacerado pelos Eolunds ao redor. Mesmo que tentasse afastá-los, ele ainda seria atacado até o fim pelas bestas restantes. Ser atingido por uma investida de Eolunds quebraria seu equilíbrio e o deixaria incapaz de se defender contra os ataques subsequentes. Uma estratégia brutal que tirava proveito dos números superiores para vencer. A angústia no rosto dos guardas era natural, mas nenhum deles sabia de seu verdadeiro poder. A espada cortou e um vento poderoso seguiu seu rastro.
Todos os presentes estavam sem palavras. Esse foi um único manejo de sua lâmina. Uma pessoa normal só seria capaz de derrubar um cão no máximo. No entanto, assim como o portador da espada não era um mero humano, esse golpe não era algo que um mero humano pudesse fazer. Esse único golpe exterminou 4 dos Eoliondes que os guardas sequer tinham esperança de derrotar. Momon usou o impulso de seu golpe para se virar. Ele perdeu um pouco o equilíbrio por ter usado força demais. Ainda restavam outros Eoliondes, e agora parecia impossível evitar seus ataques. Embora usasse uma armadura robusta, os Eoliondes tinham dentes afiados e garras capazes de rasgar o aço. E não haveria maneira de sobreviver ileso depois de ser atacado por muitos. Nos olhos da guarda, só viam o aventureiro que veio para salvá-los sofrendo inúmeras feridas. No entanto, foi uma miragem nascida da presunção. Momon não tentou forçar a recuperação do equilíbrio, mas virou-se com o ímpeto. A capa carmesim ondulou como um ciclone de fogo. Com passos graciosos que quase pareciam de uma dança, Momon pisou suavemente no chão, enquanto suas espadas giravam cortando horizontalmente da esquerda para a direita, zunindo enquanto avançava. Os Eoliondes restantes ficaram dispersos, seus corpos eram lançados ao longe dado o tamanho poder a qual eram cortados. Todos os Eoliondes que ainda podiam se mover tinham corrido para longe. Apenas 2 golpes. A murmuração de um guarda representava as palavras em seus corações. Ou melhor, depois de ver a excelência dessa exibição, eles não tinham mais nada a dizer. E agora, um Overeating Gazer Devils, oponentes insignificantes. Depois de resmungar para si mesmo, Momon avançou para os demônios. Não havia cautela ou cuidado em seus passos. Era como se ele estivesse passeando em um parque. Tipicamente, os guardas gritariam pedindo para que parasse, mas depois de ver sua destreza, ninguém conseguia nem pensar em fazer isso. A única coisa que os meros mortais podiam fazer era observar as costas de um grande guerreiro enquanto exercia sua maestria. Incapaz de suportar a pressão invasiva que vinha do homem que se aproximava tão casualmente, os Gazer Devils rugiram e saltaram sobre ele. Houve um lampejo. As partes desmembradas de seus cadáveres voaram em todas as direções. Momon não havia diminuído seu ritmo nem por um segundo sequer. Ele continuou andando, como se os Gazer Devils nunca tivessem existido, ele andava sem nada para impedi-lo. Incrível! Como se reagindo às palavras dos guardas, o Overeating abriu sua bocarra. Era como as mandíbulas das cobras que poderiam se deslocar e engolir a presa inteira. Em suas profundezas, podia-se ver o trepidar de chamas. Feições de tormento e desespero se intensificaram nos rostos das protuberâncias de sua pele, eram como os lamentos de almas condenadas a um destino pior que a morte. O Overeating poderia consumir as almas de suas vítimas para produzir um lamento que aterrorizaria e mataria qualquer criatura viva. No entanto, antes disso, sua cabeça havia sido cortada. A espada lançada fincou em seu corpo quando a cabeça caiu no chão. Não há problema se o matar antes que comece a lamentar. Com isso, Momon se aproximou e tirou a espada do cadáver. Em poucos segundos, ele exterminou os demônios que os guardas julgavam impossíveis de derrotar. Os guardas o ovacionaram. Foi o alegre som de homens que recebiam a dádiva da vida mais uma vez. Embora banhado em louvor, Momon não se deixou levar, em vez disso, falou calmamente para os guardas. Depois daqui, vou me mover para liderar o contra-ataque dos aventureiros. Vocês precisam manter esse fronte um pouco mais. Bem, agora que já tirei esses caras, a próxima onda vai demorar um pouco. Nabi e Vilei, podem vir me pegar agora. As 2 lançadoras de magia desceram do céu para pegar Momon. Ao ser carregado para o céu, Momon virou-se para dizer uma última coisa aos guardas. Derrotarei o líder inimigo. Até lá, tudo o que peço é que protejam os civis. Eu estou contando com vocês. Enquanto assistiam Momon ir embora pelos ares, os guardas suspiraram. Depois do que aquele herói lhes dissera, ninguém poderia reclamar de defender essa área com suas vidas. Ei! Vão pegar barreiras. Precisamos nos aprontar para impedir o avanço do inimigo. Deixem o resto para depois. 5º dia do mês do fogo inferior, 9º mês, 1344.
Lacus estava à frente da equipe de assalto formada por aventureiros Mithril e Orichalcum. Tina ladeava e juntas avançaram. Antes de partir, Lacus ponderou atentamente sua posição. Qualquer um que pudesse usar a magia de ressurreição não deveria estar nas linhas de frente. No entanto, a ausência de Lacus levaria a uma queda enorme no poder de combate. Como a prioridade era levar Momon a salvo para Jaldabaoth, era lógico que Lacus não deveria ficar na retaguarda. Eles evitavam a rota que Momon havia tomado, ao invés disso, escolheram uma que os levariam a uma barricada gerenciada por guardas. Tudo o que viram no caminho foram ruas tingidas de sangue, com pedaços de carne rasgada espalhados por toda parte. É claro que a barricada havia sido destruída com tal intensidade que não havia sinal de que alguma vez existira. Para não fazer muito barulho, os aventureiros formaram um grupo e seguiram em frente. No entanto, depois de apenas 30 metros de avanço, eles viraram uma esquina e foram cercados por demônios. No início da batalha, os aventureiros, com sua alta capacidade de combate pessoal, desfrutavam de uma enorme vantagem em combate. Gradualmente, porém, o equilíbrio de poder começou a mudar. Isso porque seus oponentes tinham uma vantagem numérica que sobrecarregava as proezas dos aventureiros em combate individual. Seus números eram tão grandes que parecia que todos os demônios da área haviam convergido para eles. Não recuem! Continuem lutando! Lacus gritou enquanto lançava sua magia de apoio ao grupo. É claro que nenhum dos aventureiros se retiraria. Eles sabiam o quão importante esta batalha era. Em contraste com a tarefa de Evilei, que era eliminar a escória que tentava entrar no caminho de Momon, a tarefa deles era pressionar os demônios e impedi-los de se espalharem. Nesse sentido, lutar contra tantos demônios de frente foi, de certo modo, o maior apoio dado a Momon. Quanto mais tempo lutassem aqui, maiores seriam as chances de vitória de Momon. Gritos de guerra e a colisão de aço ecoavam, o som de magias sendo lançadas e habilidades especiais sendo usadas, assim como o sopro flamejante queimando corpos humanos, formavam uma orquestra de caos. Depois que Lacus confirmou a situação, seu senho se contorceu. As palavras de um certo aventureiro ficaram presas em sua mente. Os demônios se tornaram mais fortes. Será que abriram um portal para o mundo dos demônios e convocaram demônios ainda mais poderosos? A muralha de fogo era a fronteira entre este mundo e o outro. O que acontecerá se ninguém impedir isso? Mesmo que consigam derrotar o Jaldabaoth, a capital terá paz de novo? Isso tudo será em vão? Não faz sentido pensar nisso. Enquanto gritava, as incontáveis preocupações de Lacus se dispersaram. Se ela não tentasse, nunca saberia. Por essa razão, Lacus desembainhou a espada. Disparar! Uma das Floating Swords pairando em seus ombros se alçou e disparou ao seu comando. Com uma velocidade que dividia o ar, perfurou um Eoliund saltitante pela boca, destruindo-o sem nem mesmo deixar um cadáver para trás. Olhando em volta, Lacus percebeu que estavam cercados. O avanço que acabara de começar havia parado e, uma vez que estavam cercados por múltiplas camadas do inimigo, não teriam sequer chance de respirar. Não havia nada a fazer além de lutar. A vanguarda deixou de lado suas armas quebradas e sacou suas peças de reposição. Os lançadores de magia que tinham ficado sem mana usavam seus pergaminhos ou varinhas para conjurar suas magias. Eles estavam esgotando seus recursos. O anel externo de aventureiros era de nível Orichalcum, enquanto os Mithrils defendiam os feridos no meio e os lançadores de magia já estavam sem mana. Isso é ruim, se durar tempo demais, será o nosso fim. Ainda não conseguiram? Ainda não derrotaram o Jaldabaoth? Um grito ecoou e, quando Lacus virou a cabeça, ela viu um guerreiro que havia sido nocauteado por um demônio. Tish! Antes que Lacus pudesse se mover, Tina estava atacando o demônio, preenchendo a lacuna que havia sido formada. O guerreiro caído foi levado por outros aventureiros. Era bom que ele estivesse vivo, mas a situação ainda era péssima. O fato de que ninguém estava lançando magias de cura era um sinal claro de que a mana dos sacerdotes, que usavam magia divina, estava completamente esgotada. Precisamos recuar. As linhas estavam se fragmentando, seriam engolidos em um instante. Lacus não podia deixá-los morrer assim.
Ela considerou o que poderia acontecer se Momon fosse derrotado e traçou planos para agarrar as rédeas da situação. Recuar enquanto estiver completamente desgastado seria extremamente difícil. Seria melhor recuar enquanto ainda tivessem em condições de fazê-lo. Recuo. Assim que Lacus estava prestes a dar a ordem de recuar, ela ofegou quando um novo demônio desceu do céu. Tinha cerca de 3 metros de altura e seu corpo musculoso estava coberto de escamas reptilianas. Tinha uma cauda que lembrava uma cobra. Sua cabeça era um crânio de cabra e seus olhos eram lanternas de fogo branco azulado em órbitas negras vazias. Em seus braços pêndulos havia uma grande marreta. Asas de morcego se abriram de suas costas. Com um bater de asas, enviou uma rajada de ar gelado. Era uma onda de terror destruidora de almas. Embora resistissem graças aos efeitos de uma magia de resistência ao medo, essa foi uma clara demonstração do poder desse demônio, que era mais forte do que qualquer outro que haviam encontrado até agora. Todos suavam frio. Isso é muito ruim. Com a mana cheia e os grupos de aventureiros em plena força, eles provavelmente teriam sido capazes de triunfar. Se pelo menos pudessem aprender mais sobre seu oponente e deixar a luta para mais tarde, eles definitivamente teriam triunfado, mas agora, nenhuma dessas condições estava à sua disposição. Evilei, que era muito conhecedora e versada em poderosas magias, não estava aqui. Gagaran, que poderia defender-se dos golpes de seu oponente e imediatamente pressionar a vantagem para contra-atacar, não estava aqui. Tia, que poderia evadir habilmente os ataques de seus inimigos e atacá-los com seu ninjutsu, também não estava aqui. Só haviam duas, e mesmo assim estavam exauridas. Ela olhou para Tina, que acenou para mostrar que estava pronta para morrer. Lacus fechou as duas mãos ao redor do punho da Quilineiron e começou a andar em direção ao demônio. Neste momento, um aventureiro Orixalcum agarrou seu ombro e gritou: "A gente distrai ele. Você deve escapar." Vendo o olhar de surpresa no rosto de Lacus, ele continuou falando: "Enquanto estiver viva, pode usar a magia de ressurreição. Precisa voltar com vida a todo custo. Esperamos que ressuscite a gente." O homem sorriu, sua expressão estava cheia de charme masculino. Era um sorriso que se adequava a um aventureiro Orixalcum como ele. Os aventureiros ao redor dele assentiram concordando. Quando se pensava calmamente a respeito, eles tinham razão. Em vez de se preparar para morrer, ela deveria se preparar para viver, para que pudesse estender a dádiva da vida para aqueles que cairiam em batalha. Os materiais para uma magia de ressurreição são muito caros. Vai dar um descontinho? Ei, você não disse que seria o orgulho da princesa? Que os malditos nobres paguem por isso. Dinheiro eles têm de sobra. E assim, como se estivessem indo para um piquenique, vários aventureiros saíram do grupo amontoado. Não houve discussão, nem mesmo troca de olhares, eles simplesmente saíram em perfeita sincronia para ficar diante do demônio. Vendo a maneira despreocupada como partiram para a morte, Lacus mordeu o lábio e se virou. "Rompam a linha inimiga com tudo que tiverem. Contanto que escapem, tudo ficará bem." Com isso, Lacus atacou as hordas demoníacas, levantando a Quilineiron em suas mãos. Ela confiou sua defesa inteiramente à sua armadura e magia. Abandonando a linha defensiva quase quebrada, ela se preparou para traçar um caminho carmesim através dos demônios. Parecia que estava sendo dilacerada em pedaços, sua carne perfurada por adagas, forçando Lacus a cerrar os dentes contra a dor que a acometia. De um ponto de vista isolado, ela sabia que seu corpo estava chegando ao limite, então lançou uma magia silenciosa de cura. Embora Lacus tivesse que sobreviver a esse encontro, ela não poderia fazê-lo sem se esforçar ao máximo. Lacus canalizou a maior parte de sua mana remanescente para a Quilineiron. As estrelas em seu corpo começaram a brilhar com um esplendor sobrenatural, e o corpo da lâmina também dilatou. Super técnica. Dark Blood Mega Impact. Com um ataque cortante horizontal, o poder negro floresceu em uma onda vasta e cortante. Os demônios de baixo nível foram reduzidos a átomos pela massiva explosão de energia não elemental. Estritamente falando, dizer o nome do ataque não era necessário, mas já que mal algum faria, então não havia motivos para não falar. Contudo,
Ainda não foi o bastante? Os olhos cansados de Laqueus só podiam ver um verdadeiro paredão de demônios de baixo nível. Embora ela tivesse acabado de explodir muitos de uma só vez, a brecha que ela fez foi imediatamente preenchida de volta. Será que vou conseguir? O mal-estar de Laqueus começou a crescer novamente. Aquilineirão retornou à sua dimensão original. Neste momento, Laqueus viu algo brilhando atrás dos demônios. Era um traço de luz metálico seguido pelo rugido da voz de um homem. Corte de luz sextuplo. Os 6 cortes simultâneos dividiram as hordas de demônios. Corte de luz sextuplo. Fluxo acelerado. Ai! Outros 7 demônios foram cortados como faca quente na manteiga. Tamanha agudeza a fez pensar na Razor-Edge, a espada que poderia cortar qualquer coisa. Os demônios restantes ficaram aturdidos. Matem todos! Em sincronia com seu grito vigoroso, lanças surgiram de trás de Gazef. Não havia como confundir o brilho daquele metal. Incontáveis lanças foram brandidas de trás de Gazef. Eram a guarda real e os cavaleiros que defendiam o palácio real. Uma força de centenas de soldados pareciam inundar a viela. Vendo que eles estavam em desvantagem superior a 2-1, o cerco da horda de demônios começou a hesitar. Gritos de alegria toaram e os aventureiros surrados começaram a recuar. Os soldados forneciam a cobertura que precisavam. O que Stronoff-sama está fazendo aqui? Ele não deveria estar protegendo o palácio e a família real? Como se em resposta às dúvidas de Laqueus, seu rosto virou em uma determinada direção. A linha de visão de Laqueus seguiu a dele e seus olhos se arregalaram. Havia 4 sacerdotes e 4 lançadores de magia arcanos protegendo um velho. Sobre sua cabeça estava a coroa que somente uma pessoa no reino podia usar. Seu corpo estava coberto com uma armadura resistente. Rei Ramposa 3. Isso é perigoso demais. Embora seu corpo estivesse protegido por armaduras de placas, alguns ataques de demônios poderiam facilmente perfurar o aço. Além disso, mesmo se estivesse protegido, magias de efeito de área que sobrecarregassem seus protetores ainda poderiam prejudicar o rei. Além do mais, o rei era um humano comum, então provavelmente morreria se fosse atingido por alguma magia. Mesmo se as magias de ressurreição pudessem ser usadas nele, ele certamente seria incapaz de suportar o dreno de força vital. Sua Majestade assim declarou: vocês estão protegendo este castelo sem vida, ou a mim? Diante disso, só pode haver uma resposta para isso. Proteger o corpo do rei é meu dever. Sendo esse o caso, este é um campo de batalha onde devemos lutar. Avançar. Os soldados soltaram um grito agudo e trovejaram para a frente. Seria violência contra a violência, mas, justamente quando todos pensavam que a maré havia virado, o corpo de um aventureiro orixalcum voou pelo ar, atingindo uma parede próxima e deixando uma marca vermelha brilhante. Oh! Um demônio vociferou, como se dissesse: venham para mim. Os soldados ficaram sem reação. Havia monstros que não podiam ser derrotados apenas por números. Stronoff-sama, me dê uma mão. Claro. A voz que seguiu a resposta de Gazef fez os olhos de Laqueus se arregalarem. Ei, calminha aí. Não acha que precisa de uma guerreira incrível do seu lado? E uma excelente ninja que será incrível também. Não havia como confundir essas vozes. Ainda assim, Laqueus gritou de surpresa, ainda mal capaz de acreditar em seus ouvidos. Gagaran! Tia! As duas lentamente deram as caras. Elas estavam totalmente armadas e prontas para a batalha. Eu fiquei meio enferrujada de tanto dormir, então pedi ao Stronoff-san para me trazer junto. Podemos lutar. Não deveria ter sido assim. Ela já lhes havia dito que estavam proibidas de lutar logo após serem ressuscitadas. Normalmente, seria necessário ter repouso absoluto e, mesmo assim, ainda se sentiriam esgotadas. Mesmo assim, sabiam o quanto essa batalha era importante, e por isso se juntaram à luta. Reunir todas de novo foi o maior impulso que ela poderia receber. Laqueus rezou com toda a fé em seu coração. Ela rezou para que Momon derrotasse Jaldabaoth e se livrasse dos demônios na capital. 5º dia do mês do fogo inferior, 9º mês, 13:46. Lá está ele.
Olhando à frente, podia-se ver o demônio mascarado em pé no centro da praça, sem fazer qualquer tentativa de se esconder. Embora não pudesse ver as formas de outros demônios, Evilei não era tola o suficiente para pensar que não estavam lá. Depois de notá-lo se aproximando, Jaldabaoth deu meia volta e curvou-se elegantemente. Só poderia haver um significado por trás disso. Uma armadilha. O que faremos, Momon-sama? Não importa o que seja. Vamos destruir seja lá o que for. É isso aí. O tom de Momon não tinha mais a seriedade e floreios habituais, provavelmente porque a viagem conjunta os tornara mais íntimos. Com isto em mente, Evilei também começou a mudar para uma maneira mais casual de falar. Se ela continuasse escondendo seu verdadeiro eu, quando fossem a um encontro, se cansariam um do outro rapidamente. Então, mesmo que ainda fosse muito cedo para se abrirem completamente, tomar um tom mais casual provavelmente seria uma boa ideia, isso segundo as conclusões de Evilei. Chegamos bem na hora. De trás, o som dos tambores e gritos de batalha soaram. A fim de garantir que Momon pudesse lutar contra Jaldabaoth 1 a 1, as tropas começariam seu ataque. Esta foi a única chance que eles tiveram. Como tal, não havia outro meio de salvar a capital senão derrotando Jaldabaoth. Parece que sim. Acho que é hora da batalha final. Momon-sama. Eu e a Nabi vamos cuidar dos outros inimigos. Deve focar toda a sua atenção na luta contra Jaldabaoth, Momon-sama. Entendido. Nesse caso, já que veio tão longe por mim, quando eu derrotar o Jaldabaoth, espero que juntos possamos retornar triunfantes. Nabi, por favor, trabalhe com ela. Espero que nós três retornemos juntos. Entendido, Momon-san. Os três aterrissaram na frente de Jaldabaoth. Evilei olhou em volta e, de uma casa ao lado da praça, apareceu uma empregada. Ela usava uma máscara como a última vez que a viu, com uma expressão fixa. Mas Evilei podia sentir o ódio dirigido a ela. Deve haver mais delas. Jaldabaoth já sabia quem era mais forte entre ela e a empregada inseto. Mas agora que seu lado também tinha Nabi, uma lançadora de magia se equiparável a ela, não havia como Jaldabaoth dar as caras sem o auxílio de terceiros. Estaria ele planejando inundá-las com demônios, ou havia outro subordinado de um nível comparável esperando nos bastidores? Ambas as possibilidades fizeram Evilei suar frio. Além daquela empregada, mais pessoas com máscaras semelhantes à dela apareceram. Todas usavam uniformes estranhos de empregada. E ela as numerou. Mais 4 delas. Havia um total de 5 pessoas com poder de luta comparável a ela. 2 contra 5 seria uma grande diferença no poder. A batalha parecia invencível desde o início. Droga! Eu subestimei as forças de Jaldabaoth. Se isso acontecesse, elas seriam subjugadas por números absolutos, logo, as empregadas ociosas interfeririam no duelo de Momon e Jaldabaoth. Em uma batalha equilibrada, até mesmo um pouco de apoio poderia fazer a diferença entre vitória e derrota, assim como visto na batalha contra a empregada inseto. Deixarei as 5 para vocês. Dizendo isso, Momon agarrou suas espadas firme em mãos, caminhando naturalmente em direção a Jaldabaoth. Quando as costas dele diminuíram pela distância, o coração de Evilei se encheu de tristeza. Se ao menos ela pudesse se afagar naquela capa vermelha ondulante, isso limparia todo o seu desconforto e frustração. Evilei repreendeu a parte dela que queria estender a mão o chamando. Ela tinha originalmente vindo aqui com a determinação de morrer. Mesmo que suas adversárias fossem mais fortes do que o esperado, ela não poderia fazer nada tão vergonhoso quanto implorar por ajuda. E as palavras anteriores de Momon claramente foram um sinal do quanto confiava nela. Um homem como ele nunca seria insensível ou cruel. Analisando o significado oculto das palavras, ele definitivamente disse algo nas entrelinhas. Se Evilei e Nabi trabalharem juntas, elas definitivamente serão capazes de conter o inimigo até eu ganhar, algo assim. Um fogo ardia de dentro das profundezas do coração de Evilei. Então aqui vou eu, demônio! Momon rugiu e atacou Jaldabaoth. Uma batalha feroz começou. A fim de impedir que as outras duas fossem atraídas, Momon pressionou Jaldabaoth, forçando-o a se afastar lentamente. Então, eu cuido daquelas 3, você fique com aquelas 2, que tal?
Tem certeza? Não me importo se forem 3. Nabi sorriu. Você fica com as 2, eu com as 3. Evilei sentiu que compreendia melhor a personalidade de Nabi e sorriu. Para ser mais preciso, a impressão de Evilei sobre Nabi como uma rival estava melhorando, era como uma maga de suporte que poderia ficar ao lado de Momon. Que pena, se fosse apenas o Momon e a Nabi, eu poderia simplesmente tirar meu anel e revelar minha verdadeira forma. Bem, primeiro eu preciso voltar viva. É bem convencida, hein? Mas tudo bem, eu entendo. Vou cuidar dessas 2 rapidamente, e depois irei te ajudar. Lute como se sua vida depende. Que foi? Evilei teve a sensação de que as presentes, todas as 5 empregadas e Nabi, estavam todas a encarando de forma estranha. Algo parecia fora do lugar, como se já tivessem planejado tudo antecipadamente. Não, não é nada. Depois daquela resposta fria, Nabi deu o primeiro passo para frente. Então, embora eu tenha dito que lidaria com 3, nossas oponentes serão quem elas desejem. As que se destacaram foram a empregada inseto, a empregada de tranças duplas e a empregada de cabelo cacheado. As que ficaram para Evilei foram a empregada com coque de cabelo e a empregada de longos cabelos acobreados. Me chamo Alpha. Ela é Delta. Nós seremos suas oponentes. Nossa, mas que educada ela é. Meu nome é Evilei. E apenas eu derrotarei vocês 2. Evilei não pretendia prolongar a luta com bate-papo. Tentar levar a luta assim a levaria à morte. Tudo que ela podia fazer era pressionar sua oposição. Oh, que assustador! O primeiro movimento de Evilei foi ativar seu as na manga. Era uma habilidade especial que faria com que a energia negativa que fluía através de seu corpo se sobrecarregasse, infundindo todos seus ataques com status negativos. Aqui vou eu. Com um grito, Evilei começou sua magia. 5º dia do mês do fogo inferior, 9º mês, 1359. Não me menospreze. Diversos estilhaços de cristais infundidos de energia negativa foram disparados para a empregada que avançava, Alpha. Este foi um ataque físico violento e perfurante, a energia negativa drenaria sua força vital. Pelo menos, deveria. No entanto, Alpha continuou avançando, sem nenhum sinal de que ela havia sido atingida. Evilei ascendeu para o céu. O combate próximo era uma péssima ideia para lançadores de magia arcanas. Colocar mais distância entre elas aumentaria suas chances de vitória. Quando flutuou no céu, algo passou diante de seus olhos. Deve ter sido um ataque defletido por seu Crystal Shield, mas, ao mesmo tempo, a luz cintilante envolvendo seu corpo começou a escurecer rapidamente. Embora pudesse neutralizar ataques razoavelmente poderosos, ela teria sorte se as únicas coisas que jogassem nela fossem coisas que o seu Crystal Shield poderia negar por si só. O Crystal Shield só seria eficaz contra ataques abaixo de um certo nível, e era completamente inútil para qualquer coisa mais. Isso de novo? A empregada na retaguarda, Delta, usava uma arma de longo alcance. Ela tinha disparado contra Evilei sempre que ela alçava voo. Aprimorando seu espírito de luta, Alpha atacou Evilei. Isso a fez estalar a língua. Normalmente, Evilei nem mesmo levava a sério qualquer um que a atacasse com punhos nus, mas essa era apenas a arrogância que sentia pelos seres insignificantes que sempre estiveram abaixo dela. Ela ficou bem ciente disso pouco depois de lutar com Alpha. Sua rival era realmente uma oponente temível. Toda vez que tentava abrir uma brecha entre elas, sua oponente viria pressionando-a várias vezes mais rápido que ela. Se fizesse um golpe direto sem a proteção de sua barreira, ela seria destruída. Se ainda estivesse com Gagaran e Tia, ela não teria sido tão descuidada. Em sua situação atual, Evilei sentia como se estivesse andando em uma corda bamba. A coisa mais azucrinante foi a coordenação impecável da dupla. O trabalho em equipe poderia aumentar muito o poder de luta dos aventureiros. Neste momento, as 2 estavam dando a ela uma lição hercúlea de como trabalhar em cooperação. Merda! Como esses demônios podem trabalhar tão bem juntos, mas que inferno! Não tenho o direito de dizer isso, pensou Evilei. Suas companheiras eram apenas humanas, apenas ela não fazia parte dos vivos, era uma morta-viva.
Um som de Dunk soou, e seu cristal shield ficou cada vez mais fino. Mais um golpe e seria perfurado. Evilei amaldiçoou enquanto tentava se afastar de Alpha, que estava decidida a persegui-la e espancá-la. Embora o corpo de Evilei fosse superior ao de um ser humano normal, em virtude de ser uma vampira, as habilidades físicas de Alpha eram ainda melhores que as dela. A única razão pela qual Alpha não alcançou prontamente, foi por causa de seu uso da magia Fly. Usar magia requeria foco, mover o corpo exigia parte desse foco. Como resultado, ter que recuar constantemente era muito difícil. O movimento interromperia o senso de equilíbrio e dificultaria a concentração. Lançadores de magia eram muito afetados quando tinham que lançar suas magias em tais condições. Por causa disso, Evilei escolheu usar Fly para manter uma distância sem interromper sua concentração e, assim, lutar uma batalha móvel. Isso não era nada especial por si só. Qualquer um que pudesse usar Fly já havia dominado essa tática de batalha. O quão bem eles realizariam isso era uma questão de talento, mas como uma vampira, Evilei tinha a habilidade natural de voar e 250 anos de experiência para aprender a dominar. Mesmo assim, foi preciso esforço para escapar de Alpha. E embora ela pudesse cercar uma oponente em círculos na grande praça, havia duas oponentes. Outro som de Dang uniu e a barreira que a protegia foi completamente destruída. Era difícil acreditar que qualquer coisa pudesse quebrar seu cristal shield em 3 acertos, mas não havia nada a ser feito sobre isso. Sandfield. Au! Partículas de areia cobriram os arredores. Embora Delta estivesse longe demais para ser afetada, Alpha estava completamente presa na área. Por também afetar os aliados, essa magia era inútil em uma luta grupal. Qualquer oponente dentro de sua área seria imobilizado, além de ser cego, silenciado e atordoado. Além disso, por causa do trunfo de Evilei, a areia foi infundida com energia negativa que drenaria a força vital. Essa magia de 5º nível foi de sua própria criação. Era uma das cartas mais fortes que Evilei tinha na manga. No entanto, Alpha não diminuiu o passo, nem parecia que estava machucada. Mas como? Ela é imune à imobilização e energia negativa? Você merece elogios por isso. Parece que tem resistência a tudo. A resposta de Alpha foi virar um borrão diante de seus olhos. Como se tivesse realizado um teleporte de curto alcance, ela se materializou na frente de Evilei e a atingiu no rosto. Sua máscara rachou com um som ríspido quando Evilei foi arremessada para longe. Ela caiu quicando no chão algumas vezes antes de conseguir se recuperar, balançando a cabeça de forma confusa. Cristal uau! O punho de Alpha colidiu com a parede de cristal materializada em poucos instantes, produzindo um estrondo trovejante. Rachaduras se espalharam onde Alpha havia chutado, como se tivesse sido atingido por uma bola de demolição. Umf! Outro dunk foi ouvido, e quando o pé de Alpha se apoiou no chão, ela transferiu sua força interior para as rachaduras na parede de cristal de Evilei, que desmoronou diante de seus olhos. Fagin? Neste momento, enquanto tentava ganhar alguma distância usando Fly, Evilei sentiu um grande tremor percorrer a terra. Ela não sabia de onde vinha, mas seu instinto lhe dizia que eram os tremores da batalha daqueles dois. Eles ainda estão lutando. Não, a batalha deve ter chegado ao clímax. Então eu tenho que comprar mais tempo. Ao dizer isso, Evilei atacou Alpha. Ela só precisava de um pouco mais de tempo. Preciso levar essa luta para mais longe. Com isso em mente, Evilei se preparou totalmente para a morte e realizou seu ataque kamikaze. As mãos de Alpha estavam se movendo em círculos em preparação para receber Evilei. Ela ficou inabalável, como uma fortaleza invulnerável, mas mesmo vendo isso, Evilei não parou. 5º dia do mês do fogo inferior, 9º mês, 1353. Enquanto lutavam, Ainz e Jaldabaoth se chocaram contra uma casa. A porta se quebrou quando Ainz pressionou Jaldabaoth para dentro, espalhando detritos por toda parte. O interior estava escuro e entulhado, inadequado para Ainz manejar sua espada. Ignorando Jaldabaoth, Ainz levantou-se e andou normalmente. Jaldabaoth levantou-se também e o seguiu. Entraram em outra sala, com uma pequena mesa, 2 cadeiras. Marius aguardava quieto em um canto.
Mari puxou uma cadeira para Ains se sentar. Então, com a permissão de Ains, Jaldabaoth removeu sua máscara, revelando o rosto de Demiurgo. Primeiramente, esta sala é segura? Ains perguntou. Não há problema. As palavras aqui pronunciadas não serão audíveis em outros lugares. Bom saber. Bem, antes de tudo, tenho algo a pedir. Não machuque os guardas que encontrei quando vinha para cá. Eu sei que aqui é razoavelmente distante de Irrantel, mas ajudar pessoas em perigo é boa publicidade. Sim, senhor. É aceitável que eu transmita as ordens por telepatia? Vá em frente. Enquanto isso, conte-me sobre o seu plano. Mesmo que Demiurgo já tivesse explicado o plano para Narberal via mensagem, ela ainda não havia dito nada. Ele foi forçado a permanecer em silêncio e não expressar seu descontentamento a fim de garantir que o plano não fosse arruinado, mas em seu coração ele estava aflito com isso. Muito bem. Esta operação tem 4 objetivos principais. Oh, eu contei apenas 3. São 4? Demiurgo sorriu. Foi um sorriso arrogante de satisfação. Eu sinto como se tivesse conseguido, pela primeira vez, ser melhor que o senhor, Ain-sama. Ains magnanimamente acenou a mão. Claro, ele nem sabia quais eram os 3 primeiros, mas as palavras de Demiurgo ainda o deixava desconfortável. Você sempre esteve um passo à frente. Eu tenho um longo caminho a percorrer. Como pode dizer algo assim, mestre? Na verdade, a humildade do Senhor não conhece limites. Não, na verdade, enfim. Então, me fale sobre esses objetivos. Para começar, o objetivo de atacar o distrito dos armazéns é assegurar a riqueza e os bens contidos lá e transportá-los para Nazarick. Para facilitar isso, Chaltear usaria seu portal aberto na frente dos armazéns, e o ator de Pandora ficaria responsável pelo transporte. Um objetivo muito lucrativo, de fato. Ain silenciosamente elogiou Demiurgo do fundo do seu coração. Perder uma quantia considerável de sua riqueza tornaria a vida na capital real mais difícil no futuro, mas, neste momento, Ains não tinha como saber disso. Agora, tudo o que ele sentiu foi alívio que o problema base foi resolvido no momento. O segundo é encobrir o nosso envolvimento em nossos ataques aos esconderijos da 8 dedos na área. Como o senhor deve saber, um ataque direto ao esconderijo da 8 dedos despertaria suspeitas. Se não tivermos sorte, podemos até mesmo levar à exposição do Sebas e de seus contatos. Como tal, expandimos a área de operações para fazer com que os outros pensem que nossos verdadeiros objetivos estão em outro lugar. Em outras palavras, eles estavam usando galhos já cortados para se camuflar na floresta. Mas você pode fazer isso? O que vai usar para convencê-los de que tinha outro objetivo? Por favor, dê uma olhada nisso. Demiurgo gesticulou, e Mari trouxe uma sacola, que ele abriu. Dentro havia uma estátua de um demônio. Cada um dos 6 braços do demônio segurava um tipo diferente de joia. Uma luz estranha e pulsante irradiava de dentro. Estas joias estão imbuídas com a magia conhecida como Armagedon, Ivel. A magia do 10º nível Armagedon. Ivel invocava um exército de demônios. Embora pudesse convocar uma enorme quantidade de tropas, cada demônio individual não era muito poderoso. Se anjos eram difíceis de controlar, os demônios eram ainda piores, com a tendência de sair do controle nos piores momentos possíveis, tornando-se uma magia muito difícil de usar. O uso normal capitalizava o fato de que os demônios invocados não eram aliados por padrão, para que pudessem servir como sacrifícios vivos em certos rituais e habilidades. Muito parecido com o modo como Chaltear usava sua lança-pipeta para matar seus próprios lacaios convocados, essa magia existia para um propósito similar. Embora este item tenha sido criado por Hubert Sama, acho que seria melhor utilizado aqui. Do ponto de vista deste mundo, faria sentido que um item como esse atraísse a atenção de Jaldabaoth. Ains lembrou o passado. Sobre um amigo chamado Hubert, quando o poder da guilda estava no apogeu. Originalmente, havia um item de classe mundial que poderia trazer um número ilimitado de demônios que eventualmente consumiriam o mundo inteiro. Embora causasse um enorme distúrbio, Hubert ficou muito feliz quando ouviu falar sobre isso e se esforçou para criar um item para imitá-lo.
Mas quando o item não conseguiu conjurar 6 magias simultaneamente, ele perdeu o interesse e desistiu. Era claro que Demiurgo estava relutante em desistir de uma posse como essa. Isso foi porque era uma relíquia de seu criador. Ainz colocou a mão em uma dimensão de bolso e retirou um item. Demiurgo, não há necessidade de usar isso. Use esse como substituto. O dispositivo que Ainz retirou parecia semelhante ao demônio que Demiurgo havia preparado. No entanto, suas mãos só seguravam 3 gemas, e pareciam mais grosseiras em geral. Este também é um item feito pelo Hubert-san. É apenas um protótipo que ele queria se desfazer, mas eu pensei que seria um desperdício e o mantive. Que tal usar isto em vez desse? Como eu poderia gastar seus tesouros em meus próprios esquemas, Ain-sama? É assim que vê isso? Muito bem. Demiurgo, agora isso é seu. Use como achar melhor. No entanto, não acha que o Hubert-san pode ficar envergonhado se seu experimento ficar por aí? Mas isso, como poderei expressar minha gratidão ao Senhor por me presentear com um item mágico tão magnífico? Demiurgo levantou-se da cadeira e genuflectiu no chão. Mari, vendo-o, genuflectiu-se imediatamente ao seu lado. Não é para tanto, Demiurgo. Você não tem outras coisas para fazer? Pense nisso como um sinal de meu apreço por sua lealdade. Nós, guardiões, fomos criados pelos seres supremos. Como tal, até o momento de nossa extinção, seremos totalmente leais a eles. Mesmo assim, os senhores não apenas consideram vossa misericórdia e cuidado em abundância sobre nós, mas até mesmo nos presenteiam com a honra de guardar um tesouro tão valioso, embora eu, Demiurgo, já tenha jurado lealdade total e eterna ao Senhor. Permita-me mais uma vez oferecer meu fiel serviço ao meu mestre, Ain-sama. Bem, espero ansioso por mais de sua lealdade. Podem se levantar. Demiurgo, você tinha outra coisa a dizer, não? De fato eu tinha. Minhas mais sinceras desculpas. Demiurgo sentou-se e Mari retornou à sua posição anterior. Então, como eu disse anteriormente, Jaldabaoth alvejou os esconderijos da 8 dedos, e então passou a tomar o controle do distrito dos armazéns do reino. A apropriação dos recursos dos armazéns também era um objetivo. Naturalmente, este dispositivo criado pelo Hubert-sama será encontrado em um dos cofres dos esconderijos. Isso está claro agora. E o terceiro objetivo? Sim. Eu já transportei aproximadamente metade dos humanos dentro da muralha de fogo para Nazarick. Há muitos usos que podem ser feitos, e a culpa por isso vai cair diretamente no demônio Jaldabaoth. Então era isso que ele estava fazendo, pensou Ainz, mas ele ainda tinha algumas perguntas. Havia algum benefício em deixar a vilania de Jaldabaoth crescer? Em vez de inventar a persona de Jaldabaoth, não teria sido melhor deixar que algum outro demônio o fizesse? Então você pretende construir a infâmia daquela persona, é isso? Precisamente. A intenção é colocar Jaldabaoth no trono do rei demônio. Agora eu entendo. Realizar um dos meus pedidos faz parte do seu plano? Ainz olhou para Demiurgo, que estava se curvando para reconhecer que esse era o caso. Ele se lembrou da ordem que havia dado. Ele distribuiu várias, e uma foi dar origem a um rei demônio. Tudo isso é em prol do quarto objetivo, que é usar este incidente como campo de testes para nossas ações futuras no reino sacro. Naquele momento, Ainz entendeu. Ele deu voz à pergunta que estava em sua mente. A propósito, os demônios foram convocados de Nazarick? Como eu poderia? Jamais ousaria fazer tal coisa sem informá-lo, sem ter a permissão para fazê-lo, Ain-sama. Dado que eu confiei essa tarefa a você, e recebeu a permissão de Albedo, eu pensei que teria usado as forças de Nazarick. Não, meu senhor. Aqueles eram meramente asseclas conjurados pelos meus Evil Lords. Depois de um dia, eles podem ser conjurados novamente. A perda líquida para Nazarick é 0. Faz sentido. Por isso não reconheci alguns deles. Não que isso importe. Então, outra pergunta, você disse que enviou todos os humanos daqui para Nazarick. Isso foi independentemente de sexo e idade, correto? Ainz estava vagamente aborrecido pela forma como Demiurgo poderia responder tão casualmente de forma afirmativa. Humanos eram irrelevantes.
Mesmo que Ains já tenha sido um humano, esse corpo de agora não sentia nenhuma simpatia ou proximidade por eles. Era como se fossem uma outra espécie totalmente irrelevante, da qual ele pudesse simplesmente erradicar sua empatia. Ele mataria qualquer número de humanos para o benefício da grande tumba de Nazarick. Mesmo assim, matar crianças ainda o incomodava. Este foi um vestígio do homem que Suzuki Satoru foi. Ains respirou fundo, apesar de não ter pulmões, e exalou pesadamente. Demiurgo. Aqueles que tão tiverem ofendido a mim ou a grande tumba de Nazarick, os providencie uma morte rápida e indolor. Demiurgo fez uma reverência profunda, sem dizer uma palavra. A prioridade de Ains ou Algol era garantir a estabilidade e a lealdade de seus subordinados. Como haviam levado as crianças, libertá-las com segurança era basicamente deixar que os detalhes de Nazarick escapassem com elas. Embora possa ser possível transformá-las em fanáticas servilmente leais a Nazarick, havia muito poucos benefícios em tal plano no momento. Como tal, esta foi a maior misericórdia que ele poderia lhes dar. Então, terminamos aqui? Há mais 2 assuntos que rezo para que considere. Em primeiro lugar, Mari nos deu uma excelente oportunidade. Ains olhou para Mari, o menino nervoso e apreensivo. Que seria? No momento, ainda estamos na fase de treinamento, então o grau exato de sucesso é discutível. Eu irei elaborar mais quando retornarmos a Nazarick. Segundo, pelas minhas observações da situação até agora, é muito provável que quem fez lavagem cerebral em Chaltear não tenha conexão com o reino. Bom saber. Estou ansioso para ser agraciado por seu intelecto em planos futuros. Será fornecido de bom grado. Durante nossa batalha a seguir, peço humildemente que se sinta livre para me derrotar. O servirei como e onde desejar, Ain-sama. Claro. Mas antes de te derrotar, poderia danificar a minha armadura? Será mais convincente se eu tiver os sinais de uma luta difícil. Isso quer dizer que o Senhor vai removê-la, e assim eu a danifico? É impensável para alguém como eu ousar levantar a mão contra meu mestre, Ain-sama. O que acontece se eu a remover e ficar tão danificada que me impossibilite de vesti-la? Durante o incidente da Chaltear, o ferreiro criou falhas na armadura antes que eu a usasse. Se eu tirar aqui e a deformar, eu provavelmente seria incapaz de usá-la novamente. Ains riu suavemente. Os guardiões diante dele, sem entender o porquê, assumiram expressões de perplexidade. Ah, Ain-sama? E essa armadura não é feita por magia? Não exatamente. Esta em particular não foi criada a partir da magia. Eu entendo o porquê pensa assim, dado que eu sou um lançador de magia usando algo assim tão naturalmente. Na verdade, usei uma magia de transformação em guerreiro. Durante o intervalo antes de viajarmos para a capital, me comuniquei com a Albedo e me equipei com essa. Parece que foi a escolha certa. Sustentar uma magia de transformação junto com outras magias reduziria as taxas de recuperação de mana, drenando até a última gota. Mesmo que pudesse dissipar a transformação para usar magia se houvesse uma emergência, ele estaria à mercê, já que sua mana estaria zerada. Com isso em mente, estar lidando com as coisas assim fazia muito sentido. Sem isso, a primeira batalha com Demiurgo poderia ter sido muito mais problemática. Os olhos já estreitos de Demiurgo se estreitaram ainda mais quando ele ouviu a resposta de Ains. Como esperado do Senhor, Ain-sama, todos dançam dentro da palma de vossa mão. E pensar que eu ousaria sequer chegar perto de tamanho intelecto. Eu não deveria ter esperado nada menos do Senhor. Enquanto Demiurgo riu para si mesmo, suor inexistente escorria das costas de Ains. Então, vamos começar? Demiurgo está responsável por fazer os danos. Certamente. Mari, envie o sinal. Será um terremoto, como da última vez. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 1356. Tome meu relâmpago. A magia raio atacou, atingindo uma das empregadas. Guaçu! A empregada, fazendo um grito incrivelmente falso de dor, foi arremessada como se estivesse pulando sozinha, até que desapareceu na distância. Ei! A empregada de cachos dourados jogou suas facas. Elas foram em um arco preguiçoso e atingiram o corpo de Nabi. Kiá!
Quando Nabi soltou um grito inexpressivo de dor, ela seguiu a empregada que havia sido surpreendida. Entoma a perseguiu em silêncio. Elas aterrissaram no beco, ficando uma perto da outra. À frente de Narberal estava a empregada com as duas tranças. Atrás estava Entoma e a empregada de cachos dourados. Este era um ataque clássico de pinça, mas não havia tensão alguma. Claro, porque haveria? Anteriormente, havia a pretensão de uma briga, mas agora até isso evaporara completamente. O clima era como um grupo de colegiais conversando em um café. Então, esse lugar tá sendo vigiado pela Nigredo-san. Podemos conversar de boa su. Mesmo? Há quanto tempo, Lupo? A empregada com duas tranças, Lupus Regina Beta, riu sob sua máscara. Já faz algum tempo mesmo su. É a primeira vez que a gente se encontra desde que começou a passear com o Ain-sama, Narshan. Eu retornei a Nazarick de vez em quando, mas sempre que voltava você estava no vilarejo. Ah, sabe como é né, essas coisas acontecem su. E pesando bem, fazia tempo que não te via também, só o Chaan. Idem. Esse seu jeito de falar. Ué? Só o Chan, isso te incomoda do mesmo jeito que incomoda a Yuri Nezansu. Mas de boa eu sei que tem hora e lugar para falar assim. A Enchan também su. Acho bom, falando nisso, porque está tão calada, Entoma? Ah. Enchan não parece querer falar agora su. Aquela putiinha tomou minha voz. Oh. Narberal acenou para ela. Entoma odiava sua voz original, então tentou usar o mínimo possível. Quero a voz dela como pagamento ou. Mesmo que seu verdadeiro rosto estivesse coberto por um inseto em forma de máscara, sua intenção assassina e raiva ainda estavam transbordando em sua direção. Você sabe que é impossível. Ela está sendo usada pelo Ain-sama, ela precisa voltar viva com ele, senão vai diminuir sua reputação de aventureiro. Entoma não ficou feliz com o que Narberal disse, mas mesmo assim se controlou. Entre o que desejava e o que seu mestre ordenava, era óbvio qual vinha primeiro. Todas as empregadas de batalha sabiam disso. Aquela mocinha era bem forte. Qual é o nome dela? Eu não tenho interesse nos nomes dos mosquitos gigantes. Acho que o nome é Evila alguma coisa. Você não toma jeito, e isso? Vocês duas não são aliadas agora, su? Narberal franziu a testa para as palavras de sua companheira, então Solution respondeu por ela. Provavelmente é a Evilei da Rosa Azul. Seba-sama escreveu assim em um de seus relatórios. Ah, é esse o nome. Narberal tinha certeza de que Solution disse o nome correto. Narshan, já tá ficando gagaço? Vocês realmente conseguem lembrar os nomes de humanos? Isso não é problema para mim. Às vezes eu preciso conhecê-los durante o decorrer de minhas funções. Tomei o cuidado de decorar alguns nomes importantes. Também lembro bem fácil su. Na verdade, me dou muito bem com os humanos, sabia não su? Sem problemas também. Narberal ficou um pouco chocada ao perceber que estava sozinha entre suas companheiras. Enquanto considerava se deveria prestar mais atenção aos nomes, o som de uma explosão veio à tona. Como os prédios de cada lado bloqueavam a visibilidade, elas não sabiam o que causara. Ah, elas devem estar ficando sérias por lá. Bem, é a Yuri Nezan e Shizu, elas sempre são sérias su. Se a luta não acabou até agora, é porque tão se contendo su. Se dependesse de mim, eu lutaria com ela até matar. Essa Evilei é bastante forte. Talvez apenas por níveis, ela pode não ser uma oponente que a Yuri Nezan ou a Shizu poderiam vencer sozinhas. Uma sombra pairou pela face das empregadas de batalha pela primeira vez. Apenas Narberal era indiferente. Ela estava confiante. Vai ficar tudo bem. Enquanto a atenção de todas estava nela, ela continuou. Tenho certeza que essa Evilei é uma elementalista como eu. Somos lançadores de magia arcanas que se especializaram no uso de um elemento em particular. Embora signifique um grande aumento em nosso poder de ataque, também significa que fora da área de especialização somos bastante fracas. Tipo terra, então há ramificações em ácido, veneno e gravidade, né? Então como ela usa os cristais su? Deve ser uma especialização adicional em cristais dentro da magia do tipo terra. Então ela está limitada a magias do tipo cristal, que geralmente são mais fortes.
especializada em ataques físicos perfurantes e também esmagadores. Parece apavorante. Se fosse eu lutando, como eu mataria a Evelyn? Enquanto as quatro estavam refletindo sobre essa questão, a terra tremeu. Houve uma pequena diferença entre isso e o tremor da terra causado por uma onda de choque. O terremoto ou deve ter sido causado pelo Mari-sama. Então, devemos iniciar o próximo estágio ou? Isso foi um sinal? Foi sim, Narberal. Então, tudo bem se te machucarmos um pouco? É tudo pelo disfarce. Vou tentar não te machucar demais, espero que me perdoe isso. Sem ressentimentos. Faz parte do trabalho. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 13h57. Acalmem-se. Por favor, acalmem-se. Klim tentou não levantar a voz muito alto enquanto chamava as pessoas. No entanto, o armazém estava lotado de pessoas agitadas, por isso seu volume atual era insuficiente para acalmá-los. Meu filho. Minha esposa foi levada. Mamãe, papai. Vozes masculinas, femininas, jovens e velhas se misturam, banhando Klim como uma onda. Ele não conseguia mais entender o que estavam dizendo. Colocando sua vida em risco, Klim tinha encontrado 300 pessoas aqui, foram os únicos residentes que conseguiu encontrar. As pessoas trancadas neste pequeno armazém não tinham noção do que estava acontecendo lá fora, e tudo o que podiam fazer era prantear sobre como os membros de sua família tinham sido levados para outro lugar. Era uma atitude muito natural às circunstâncias atuais, mas também muito perigosa. Mesmo que não tivessem batalhado com nenhum demônio durante a jornada, isso não significava que não haveria demônios presentes. Na verdade, eles já tinham visto silhuetas de demônios várias vezes nas vielas pelas quais passaram. Se os mesmos tivessem ouvido os gritos vindos deste armazém, era apenas uma questão de tempo antes que chegassem aqui. Vocês são os únicos que encontramos até agora. Cadê a minha esposa? Vá procurar ela. Tudo o que precisava era levantar a voz. Klim, como guerreiro, era muito mais forte que qualquer mero guarda da cidade. Se ele vociferasse para o homem, poderia facilmente domar os corações de todos os presentes. Mas Klim não o fez. Klim era o arauto da princesa. Ele estava aqui porque Rener o achou digno de sua confiança. Se ele usasse métodos que aterrorizassem os cidadãos e criassem antipatia, isso poderia facilmente ser direcionado a Rener. Com isso em mente, Klim achou impossível trabalhar com métodos agressivos. Tá esperando o quê? Responda. Meu filho ainda é jovem. Papai! Mamãe! Vocês aí, calem a boca. Parecia que a tremulação no ar do depósito de repente expelira todas as vozes. Brahim não podia mais tolerá-los, e seu grito, a raiva de um guerreiro de primeira classe, havia devorado os corações de todos os fracos presentes. Blá blá blá. Parecem um bando de galinhas. A gente tá no território inimigo, acordem. Se não fecharem a boca e virem em silêncio, os demônios vão vir e matar cada um de vocês, entenderam? Então calem a boca e escutem. Brahim inspecionou o armazém agora silencioso, depois olhou diretamente para Klim. Os cidadãos que estavam se aproximando cabisbaixos, sob o olhar impetuoso, recuaram lentamente. Agora é com você, Klim. Diga o que decidiu. Klim tinha muita certeza de qual decisão ele tinha que tomar. No entanto, faltava confiança para fazê-lo. Tá difícil dizer? Não tem problema, eu falo. Ei, escutem aqui. Da próxima vez que alguém falar sem permissão eu mesmo mato. Sabe o porquê? Eu nem tenho certeza de que todos vocês são humanos. Brahim expôs levemente a lâmina de sua katana, a luz refletida parecia quase ofuscante. Eu aposto que estão se perguntando sobre o que eu tô falando, mas olhem bem para as pessoas do seu lado. Vocês têm certeza de que todas são mesmo seres humanos? Os cativos se entreolharam em choque. Pois é. Vimos muitos demônios a caminho daqui. Alguns com asas, alguns com rabos. Alguns até pareciam pessoas sem pele. Eram muitos. Os que vagavam por aí poderiam ser eles. Viram algum quando foram trazidos aqui, não é? Brahim via que todos estavam com rostos pálidos. Então, quem garante que não há algum desses desgraçados entre vocês? Quem garante que um demônio sem pele não está usando a pele de alguém?
Eles não tinham permissão para falar, mas ainda havia uma comoção. Eles olhavam um para o outro com olhos desconfiados e então começaram a ajustar suas posições. O armazém era pequeno, mas não pequeno o suficiente para que todos ficassem apertados. Havia espaço suficiente para que todos evitassem o contato uns com os outros. Relaxem. Se algum demônio chegar aqui, nós três aqui damos conta. Contanto que vocês entendam nosso objetivo, tudo ficará bem. Quando a tensão se amenizou, Brahim aproveitou e continuou. Mas, se os demônios de fora entrarem como uma avalanche, aí eu não posso fazer nada. Pensem bem, se um demônio se infiltrar aqui, ele poderia muito gritar e ficar gritando avisando os comparsas, não? É por isso que vou matar qualquer um que fizer barulho, entenderam? Alguns vão pensar. Mas eu sou humano blá blá blá, porque tá me matando, mas adivinha só? Não vamos dar a mínima. Então, pelo bem da maioria, qualquer um que fizer um barulho que atraia os demônios irá morrer. Mais uma vez, ele banhou todos com a intenção assassina transbordando de seus olhos. Primeiramente, vasculhamos alguns armazéns antes deste. Só que não encontramos ninguém, todos estavam vazios. Considerando a área cercada pela muralha de fogo, mesmo sendo um distrito de armazéns, era para ter mais de 10.000 pessoas aqui. Como há apenas 300, significa que deveria haver pelo menos 33 armazéns como este, certo? Brahim tomou fôlego. Uma perguntinha simples. Por que acham que a gente não achou mais ninguém além de vocês? Será que foi azar? Afinal, evitamos as áreas onde os demônios estão em alerta. Mas, acham mesmo que foi azar? O mais certo é que foram levados do distrito dos armazéns para algum lugar. Tenho que deixar uma coisa clara. Não entrem em pânico. Não temos ideia para onde foram levados. Mas fiquem cientes de que nada de bom vem de um lugar regido por demônios. Os que entenderam abaixaram a cabeça, o som de soluços fora ouvido. Até onde a gente sabe, vocês podem ser os próximos a serem levados pelos demônios. Mas, por enquanto, vocês estão livres desse destino. Mas coloquem uma coisa na cabeça, a gente tá bem no meio do território dos demônios. Se não tiverem cuidado, se não andarem rápido e em silêncio, eu posso garantir que serão mortos. Você aí, parece que tem uma pergunta. Permito que fale. O homem que tinha a katana apontada para ele fez sua pergunta com uma voz comedida e trêmula. E se ficarmos aqui? Então será levado para sabe-se lá onde. E se são por aqueles cretinos, os demônios, bem, você sabe muito bem do lugar que essas coisas vêm. Brahim olhou friamente, e a mulher que tinha levantado se calou imediatamente. Eu permito que você fale. Meu filho tem apenas 3 aninhos. Se eu ficar aqui, e for para o mesmo lugar que ele. Era só o que faltava. Diferente do garoto aqui, eu não tenho interesse em ajudar quem não quer ser ajudado. Só para que saiba, se seu filho foi levado para outro armazém, há a chance de ele ser resgatado por outro time. Se quiser ignorar isso e ficar, eu não vou impedir. Mas a criança vai crescer sendo órfã, tenho certeza que a vida dele vai ser barra pesada. Brahim falou friamente para os civis desanimados. Então eu vou dizer mais uma vez. Quem ficar aqui, será levado pelos demônios. Se é isso que querem, não vou interferir. Afinal, quando saírem deste armazém há uma chance de morrer num ataque demoníaco no meio da nossa fuga. Klim teve que interromper aqui. Mas como Brahim já havia dito, era necessário. Mas quero deixar claro, vamos defender quem quer fugir. Não combina comigo fazer isso, mas só tô fazendo isso por causa desse soldado da princesa Renner. Eu também protegerei vocês. Vamos sair em poucos minutos. Ficar ou sair, vocês decidem. Se quiserem discutir sua liberdade, discutam também. Façam o que quiserem. Não houve discussão. Isso porque estavam preocupados que seus semelhantes pudessem ser demônios, muitos deles esperavam que seus parentes fossem resgatados por outro time para serem reunidos uma vez mais. Duvido que haja outro time. Verificamos vários armazéns e só um tinha gente. Brahim decidiu não pensar demais nisso, em vez disso, agarrou sua espada e encarou ferozmente os prisioneiros, certificando-se de que nenhum deles fazia muito barulho. Klim foi até Brahim e falou baixinho. Obrigado, Brahim-san.
Eu mesmo não seria capaz de dizer essas coisas. Que nada, falar essas grosserias não é algo que alguém que serve a princesa Renner poderia dizer. Mas para um mercenário como eu, não deve causar problemas no futuro. Digamos que eu agi como seu chicote. Mesmo assim, muito obrigado. Um sorriso sem graça apareceu no rosto de Brahim. Vai ser problemático se a gente ficar nesse vai e vem. Tudo bem, eu aceito seus agradecimentos. Nosso colega voltou. O ladino entrou no campo de visão de Brahim. Ele deveria estar vigiando o lado de fora, permanecendo de prontidão. Dado o modo que andava sem pressa, isso significava que não era uma situação perigosa. O que rolou? Ah, nada, um Glausan. Os demônios não parecem estar vindo ainda. Mas como disse, é apenas uma questão de tempo. Tá certo. Quem sabe, será mesmo o objetivo deles. Deu uma olhada lá fora? O que foi aquele terremoto? Sei lá. Será que um buraco se abriu no chão e mais demônios rastejaram dele? Não diga uma coisa dessas, esse é o pior cenário. Desculpe, Klimbkun. Então, vamos ir preparando o pessoal e sair daqui. Assim que Brahim estava prestes a ordenar os cidadãos ao redor, houve um som de algo aterrissando do lado de fora do armazém. O armazém ficou em silêncio imediatamente. O ladino se moveu cuidadosamente para verificar. Sua mão começou a fazer sinais. Eram os sinais que os três decidiram significar demônio. Depois disso, ele sinalizou um forte. Klimb e Brahim trocaram olhares. Então calmamente se moveram para onde o ladino estava. Eles viram um demônio lá fora. Era completamente diferente dos que haviam encontrado antes. Passava a sensação de tremendo poder. Seu corpo tinha quase 3 metros de altura e tinha asas de morcego nas costas. Sua cabeça era um crânio de cabra e nas mãos segurava uma grande marreta. O demônio olhou para o armazém, e o grupo oculto de Klimb sentiu sua visão pesar sobre eles. Teria usado magia para senti-los? Estava definitivamente esperando que eles se mostrassem. Esse cara parece muito forte. Nenhuma dúvida sobre isso. Brahim murmurou, e o ladino respondeu. Klimb acenou a cabeça em concordância. Klimb silenciosamente observou Brahim. Ele enlouqueceu durante o encontro com Chaltear. Assim, se Brahim dissesse a Klimb para fugir, Klimb pretendia obedecer totalmente. Klimb, lute comigo. Sim, respondeu Klimb com uma voz calma, mas sincera. Mas, vamos ficar bem? Ah, olhe só aquele cara. Ele deve ter fugido de uma briga. Está coberto de feridas. Se não estivesse ferido, acho que não daríamos conta. Mas nesse estado, se pudermos pressioná-lo ao mesmo tempo, podemos ser capazes de vencer. Conto com você, disse Brahim ao bater no ombro de Klimb. Klimb acenou com a cabeça vigorosamente e ativou o poder do seu anel. Este anel, feito pelos Dragon Lords usando magia selvagem, continha um encantamento que poderia aumentar temporariamente a força de um guerreiro. Se o homem mais forte do reino, Gazef Stronov, o usasse, ele poderia entrar no reino dos heróis, mas Klimb ainda não havia alcançado esse estado. Mesmo em combinação com sua arte marcial romper limitadamente, ele não conseguia nem tocar nas solas de Brahim. No entanto, ainda concederia a Klimb o poder de um guerreiro rank mithril. Tudo bem, vamos. O ladino parou Brahim, que estava liderando o caminho. Um Glausan. Já não tá passando da hora de me chamar apenas de Brahim? Você é mais velho que eu, e ainda fica colocando, Sam, isso me deixa desconfortável. Então, Brahim, o que devo fazer? Fica aqui e aguarde, Lokmeer. Esse cara pode pensar que a gente é um chamariz. Certo, vou te ajudar se estiver em perigo. Conto com você. Vamos, Klimbkun. Já deve saber disso, mas não fique convencido. Sim, senhor. Quinto dia do mês do fogo inferior, nono mês, 4 e 3. Evilei grunhiu quando levou um golpe na barriga. Embora em grande fosse parte insensível à dor, seu tato de seus dias como humana ainda não havia desaparecido por completo. Se fosse atacada, ela definitivamente sentiria. Na breve janela de tempo em que sua concentração foi quebrada, Evilei levou outro golpe de alfa. A força explosiva do golpe arrancou o ar de Evilei e a enviou voando. Ela sentiu a energia negativa de seu ser ficando cada vez mais fraca.
O objetivo de Evilei era travar uma batalha prolongada. Como tal, ela não poderia usar a estratégia de converter dano físico em custo de mana. Sem mana, Evilei seria incapaz de lutar. Isso significava que ela teria que gastar sua saúde e mana uniformemente. Seu corpo manchado de terra se arrastou no chão antes de usar Fly mais uma vez. Neste momento, Evilei viu Nabi, que havia sido derrubada por suas adversárias. Ela parecia ter sido ferida. Evilei voou até ela. O inimigo não a seguiu, elas estavam esperando que nos juntássemos antes de nos matar? Oh, é você. Evilei estava planejando ajudar Nabi a se levantar, mas ela se levantou imediatamente falando em tom sereno. Embora seu corpo coberto de feridas desse a impressão que ela estava na luta de sua vida, algo parecia estar fora de lugar. Não havia medo da morte, ou melhor, ela acreditava que Momon poderia derrotar Jaldabaoth antes de morrer. O mesmo vale para mim, pensou Evilei. Você ainda pode lutar? Claro. Sem problemas. Foi uma pergunta estúpida. Falando nisso, essa mulher não faz mais parte do reino dos homens. Será que ela é uma Godkin também? Ela sofrera ferimentos variados e suas roupas estavam manchadas de sangue, mas nenhuma das feridas era letal. Por tudo que sabia, Evilei poderia estar mais gravemente ferida do que ela. Em comparação com Evilei, que tinha apenas 2 adversárias, Nabi lidava com 3. Embora Evilei estivesse relutante em admitir isso, ela teve que admitir que Nabi era melhor que ela. Você parece horrível. Nem tanto. Evilei riu da resposta, era muito bem o estilo de Nabi. Embora a máscara cobrisse a expressão de Evilei, Nabi ainda podia sentir que o ar havia mudado e a surpresa aparecia em seu rosto. Só pensei que dizer isso combina com você. É como diz. Então, o que faremos agora? Podemos fazer algo? Como podemos ganhar tempo? Evilei observou as 5 com escrutínio. Além da empregada insetos, cuja intenção assassina a perfurava como uma lança, as outras não irradiavam nenhuma hostilidade, embora, por suas atitudes, parecessem bastante confiantes em matá-las facilmente. Isso também. Parece que estamos sem opções. Se fossem menos, teríamos chance de ganhar. Mas se estiverem no mesmo nível que nós e houver mais delas, perderemos com certeza. Que tal fugir? Se sair correndo, elas podem não perseguir. Se quiser fazer isso, eu te dou cobertura na retaguarda. A insatisfação distorceu o rosto de Nabi. Mesmo com uma expressão feia em seu rosto, ela ainda continua bonita. Evilei pensou com um sentimento de apreciação bastante fora do lugar para quem considerava sua rival. De repente, um prédio desmoronou e alguém sendo arremessado foi visto. Ele quicou várias vezes no chão, caindo de cabeça para baixo antes de parar. Evilei não precisava respirar, mas ainda segurava a respiração. Por um momento, ela pensou que poderia ser Momon, mas esse não era o caso. Era Jaldabaoth. Vendo Jaldabaoth custando a ficar em pé, Evilei ficou animada. Era óbvio que só caiu assim por estar demasiadamente ferido. A visão de Evilei avistou um guerreiro saindo de onde o corpo de Jaldabaoth tinha vindo. A armadura preta estava muito danificada, deixando claro o quão intenso o duelo tinha se desdobrado. Mesmo assim, o homem avançava sem titubear, mostrando a clara superioridade de Momon em comparação a Jaldabaoth, que ainda estava se levantando. O corpo de Evilei estava cheio de alegria, e ela cerrou os punhos com força. Momon baixou lentamente as espadas e falou com Jaldabaoth. Bem, isso foi divertido. Como eu devo dizer, me pareceu verdadeiro. Não precisei me segurar ao lutar com você. Então é assim que uma vanguarda é. No passado eu costumava dominar todos os meus adversários em combates corpo a corpo, então eu não senti nada, mas agora eu me sinto como um maníaco por batalha. Mas então, pode me mostrar sua força total agora? Dizer ao adversário para usar toda a sua força era um grave insulto. Pensando nisso, Evilei balançou a cabeça. Talvez esse fosse o verdadeiro desejo de Momon. Um homem forte como Momon raramente teria a oportunidade de ir com tudo. Na maioria das vezes, seus oponentes seriam abatidos antes que ele pudesse usar uma fração significativa de sua força. Um homem como ele ficaria muito feliz se tivesse a chance de enfrentar um adversário que exigisse sua força total.
Então, rezo para que Vossa Senhoria permita-me fazê-lo. Jaldabaoth provavelmente entendeu isso como um insulto, e por isso ele retribuiu com polidez exagerada e sarcástica. Enquanto ela o observava, Evilei estava cheia do orgulho de saber que entendia melhor Momon do que Jaldabaoth. Então, considere que não mais me refrearei. Pode vir, Jaldabaoth. Com essas palavras, os dois entraram em conflito no meio da praça. A permuta deles foi como uma repetição da vez em que Evilei encontrou Momon. Seus ataques consecutivos de alta velocidade eram desviados por longas garras. Uma vez que elas poderiam defletir suas espadas grandes, a dureza dessas garras deve estar além da compreensão humana. Momon saltou fazendo um grande arco crescente. Sua força de salto a fez pensar que ele poderia estar usando a magia Fly. No momento em que sua visão de Momon foi bloqueada por suas espadas girando, de relance, ela o viu sacar uma lança do nada. Era uma lança carmesim cuja ponta era como um ciclone de fogo. Momon arremessou em Jaldabaoth. Tão rápido voou que tudo o que viu foi seu vulto carmesim deixando um rastro brilhante quando arremessada em Jaldabaoth. Aspecto de demônio. Manto do purgatório. Quando a lança o atingiu, um rugido de chamas o devorou e uma onda de choque maciça surgiu de Jaldabaoth. Para não se deixar levar pelo deslocamento titânico do ar, Evilei se agachou e tentou resistir à tempestade. Felizmente, por usar máscara, ela foi capaz de manter os olhos abertos durante as rajadas de vento. Olhando para frente, ela viu Momon manejando suas espadas novamente em meio à atmosfera descontrolada. Então continuou seu ataque a Jaldabaoth. Jaldabaoth estava pronto para receber o ataque. Seu corpo estava envolto em chamas, e a lança de antes estava cravada no chão entre seus pés. Quando Momon se aproximou, Jaldabaoth agarrou a espada com as duas mãos. A fumaça subiu de suas palmas e o metal entre seus dedos começou a derreter. Então pode derreter uma arma como essa, ficou mais forte agora. Já que era bradada por Momon, um aventureiro do mais alto calibre, deve ter sido feita de um material incrível, isso era de comum acordo. Mas isso era irrelevante. O importante era que Jaldabaoth poderia utilizar fogo capaz de derreter tal metal, e que Momon ainda podia falar casualmente, mesmo estando tão perto de chamas abrasadoramente mortais. Evilei estava tão apavorada que soltou esses dois são incríveis. Ela já sabia o quão forte os dois eram, mas seu corpo ainda estava tremendo incontrolavelmente. Correto. Danos do tipo fogo são fortalecidos por uma habilidade especial. Observando mais atentamente, as chamas vindas de Jaldabaoth tinham um tom negro. Chamas do inferno? Precisamente. Mesmo que tenhas imunidade contra fogo, será que o mesmo se aplica às chamas do inferno? Pela primeira vez em sua batalha, Momon deu um passo para trás em retirada, mas Jaldabaoth não permitiu. Desta vez, foi a vez de Jaldabaoth fechar a lacuna, lançando uma onda de golpes em Momon. Aqueles ataques matariam um ser humano em um instante, mas Momon habilmente desviou todos com suas espadas. Enquanto envolvido em combate próximo que estava lentamente derretendo sua armadura, Momon sacou algo do nada, era uma arma estranha. Frostpain modificada, Icy Burst. Uma explosão de ar gelado saiu da arma, baixando instantaneamente a temperatura ambiente. Embora parecesse que o frio podia congelar o fogo, as chamas infernais de Jaldabaoth queimavam mais quente que as chamas normais. Ainda assim, por um momento, o calor foi suprimido. A exclamação de surpresa de Jaldabaoth alcançou os ouvidos de Evilei. O que foi isso? Foi como a lança de agora. Já que eu não posso usar magia, eu compenso com armas elementais. Embora esta seja uma cópia da Frostpain feita como um experimento, bem, me considero sortudo, já que acabou sendo mais forte que a original. É uma ferramenta que me permite usar uma magia de alto nível 3 vezes por dia, mesmo sem as habilidades para aprimorá-la, ainda funciona até bem para alguém do seu calibre. O diálogo entre os dois era dificilmente crível. Eles deveriam estar envolvidos em uma intensa batalha por suas vidas, mas o clima dava a entender que estavam apenas testando a força um do outro de uma maneira descontraída e relaxada. Evilei se lembrou de algo que Gagaran havia dito uma vez.
Quando guerreiros lutavam até a morte, às vezes seriam capazes de entender completamente os pensamentos de seus oponentes, o que criaria um sentimento de como se fossem amigos íntimos que se conheciam há muito tempo. Quando ouviu isso, ela se perguntava de onde inventaram tais coisas. Mas agora, acho que no fundo ela tenha razão. Evilei aprendeu a aceitar muitas coisas nesse curto espaço de tempo. Ela estava determinada a não rejeitar a sabedoria potencial no futuro. Ela estava começando a ficar com ciúmes da proximidade deles. O homem de armadura negra, que perdera o brilho devido à sua superfície derretida, e o demônio, cujo terno havia sido rasgado por incontáveis golpes de espada. Os dois, que duelavam a um nível além do domínio da humanidade, pareciam velhos amigos aos olhos de Evilei. Sua pujança é incomparável. Assim como a sua, Jaldabaoth. Nesse caso, permita-me uma proposta? Momon ergueu o queixo para Jaldabaoth, como se lhe dissesse para continuar. Se eu admitir que tu ganhastes esta batalha, talvez ambos possamos dar um tempo? Ou melhor, para ser mais preciso, eu retirar-me-ei deste incidente, e espero que cesse sua busca pela minha pessoa. Quem vai acreditar nisso? O grito de Evilei era alimentado por uma intensa emoção. Para alguém que havia enchido a capital com tanto caos e morte, um pedido de misericórdia e perdão era algo que fugia completamente da falta de vergonha. No entanto, uma voz calma aceitou a proposta de Jaldabaoth. Tudo bem. Sob a máscara, Evilei olhou de canto para Momon. Ela não conseguia entender o porquê Momon, que estava em clara vantagem, estava aceitando os termos de Jaldabaoth. Sentindo a confusão de Evilei, Jaldabaoth deu de ombros. Por mais que ela odiasse admitir, ele parecia bem estiloso enquanto o fazia. Algo ainda deixa-me deveras perplexo, o porquê Momon-san traria uma mulher descerebrada como você. Se usar os poucos neurônios que possui, encontrará o motivo que levou o Momon-san a aceitar minha proposta. Virando-se para Evilei, Jaldabaoth continuou falando. A fim de trazer o Momon-san aqui, e impedir que terceiros interfiram em nossa batalha, muitos amigos e aliados pereceram nessa contenda, não? Realmente acha que eles seriam o suficiente para manter os demônios longe desse conflito? Evilei sentiu como se tivesse sido empalada na coluna com uma estaca de gelo. O exército de demônios estava à espera de uma chance para atacar a capital. Essa não. Embora o Marquês Raeven estivesse patrulhando dentro da capital com suas tropas, ela não podia acreditar que ele pudesse lidar com todos os demônios que Jaldabaoth tinha reservado. Uma conclusão semelhante era esperada se os demônios começassem a tomar reféns de toda a cidade. Mas se eles derrotassem Jaldabaoth aqui, mesmo se me matar, achas mesmo que desaparecerão? Com um único comando mental, minhas hordas infernais invadirão a cidade de imediato. Claro, seus números estão um pouco menores, mas quantos corpos terão que enterrar antes que consigam matá-los? Mas como sabemos se realmente cumprirá sua promessa? Se Jaldabaoth continuasse lutando com um guerreiro de primeira classe como Momon, sua chance de ganhar diminuiria a cada instante. Sendo esse o caso, por que não retirar todas as suas tropas e desistir da perseguição? Se não aceitassem sua proposta, bem, se ele morresse, então levaria todos com ele. Algo parecido. Contudo, com o resto da população da capital de refém, ele jogava com a vida de muitos. Uma oferta verdadeiramente manipuladora e ardilosa. Faz sentido, Evilei pensou, sua opinião sobre Momon aumentou ainda mais. Ele aceitou à força a proposta de Jaldabaoth, pois já previu essa possibilidade. Realmente, ele não tinha outra escolha. Pois bem, já que essa intrometida aceitou, iremos nos retirar. Embora seja uma pena não conseguir recuperar o item. Rezo para que nunca mais nos encontremos. Igualmente, Jaldabaoth. Jaldabaoth riu sob sua máscara, e então reuniu as empregadas antes que desaparecessem completamente através de uma magia de teletransporte de alto nível. Eles foram embora. Evilei flutuou no céu, seus olhos olhavam para onde a muralha de fogo tinha estado. Nada foi deixado. Apenas uma mancha ligeiramente mais acesa do horizonte da noite. Finalmente as cortinas vermelhas para esse distúrbio puderam ser fechadas. Mas o que nasceria dos sacrifícios de hoje? Mas um fato ainda permanece, Jaldabaoth está vivo.
Ele é demônio com poderes muito além dos deuses demônios. Felizmente, contra ele estava o Momon, um guerreiro sem igual. Quando as pessoas do mundo inteiro descobrirem o que aconteceu hoje, como o mundo vai reagir? Evilei balançou a cabeça para dispersar os pensamentos que formavam um turbilhão em sua mente. Ela consideraria essas coisas com calma no futuro. Havia algo muito mais importante que isso. Evilei aterrissou no chão e abriu os braços. Uá! Com um grito de alegria, Evilei começou a correr. Embora a duração da magia Fly ainda não tivesse expirado, essa era uma situação que exigia correr. Evilei correu em direção a Momon. Talvez por surpresa, Momon se posicionou com suas espadas. Ignorando isso, Evilei saltou pelo ar em direção a ele. Como estava correndo a todo vapor, parecia que ela havia batido em uma parede. Mas por causa de sua resistente vampírica, nenhum dano foi feito. E assim, Evilei abraçou Momon. O senhor conseguiu. O senhor ganhou. Como esperado de Momon-sama. Você se importa, um pouco de espaço é bom. Momon falou calmamente para Evilei, que o estava abraçando como um koala. Talvez ele estivesse envergonhado. Eu sou a vitoriosa já que o abracei. Evilei estava apostando em um pedaço de conversa fiada que ela tinha ouvido no passado. Alguns homens gostavam de usar membros do sexo oposto para aliviar a tensão pós-batalha. Ela esperava que Momon fosse um homem assim e que a escolhesse para esse dever. Evilei vislumbrou Nabi, que estava olhando para ela. Primeira garota vence. Embora Evilei estivesse roçando seu corpo macio contra Momon, sua armadura garantia que não sentisse nada, e se ela encostasse em uma ferida poderia machucá-lo. Com licença, Nabi, segure minhas espadas. Percebendo que isso estava apenas desperdiçando sua força, Evilei soltou, como uma maçã caindo da árvore. Bem, preciso calcular como darei em cima da próxima vez. Agora que o Jaldabaoth viu o poder do Momon-sama, não há como ele quebrar sua parte no trato. Mas mesmo assim, houve aqueles que lutaram, e aqueles que morreram. Não podemos nos entregar aos nossos desejos agora. A batalha pela capital havia terminado. Mas a batalha de Evilei para ser uma mulher apenas começara. Evilei, que estava pensando no que faria a seguir, virou-se ao ouvir um som metálico. Diante dela havia um grupo de pessoas. Eles eram aventureiros e soldados e... Aquele é o capitão guerreiro? Todas vocês também? Ao lado de Gazef Stronoff estava Lakius e Tina. Gagaran e Tia também estavam lá. Todos estavam cobertos de fuligem, um testemunho das batalhas cruéis que tinham lutado para chegar até aqui. Todos olharam em volta para o resultado da intensa batalha que tinha ocorrido na praça, e então, atônitos, olharam para Momon. Sentindo o significado daquele gesto, Evilei sussurrou para ele. Momon-sama, faça um grito de vitória. Mas Momon não fez nada. Assim que Evilei estava começando a ficar desconfiada, ela ouviu uma voz baixa e suave. Me sinto um pouco tímido agora. A reação surpreendentemente humana do guerreiro sobre-humano fez Evilei rir. Mas essa honra não pertence àquele que mais fez por nós. Não deixe essa chance passar. Momon agarrou sua espada com força e a brandiu para o céu. Uou!